Sport TV, o seu programa que não foge à luta, encarando mais um round de 30 minutos com o melhor das artes marciais. Um dos mais populares, influentes e fenomenais lutadores do Ultimate na última década retornou de maneira triunfante ao UFC. Atleta calejado, tanto nas armadilhas da profissão quanto nas armadilhas da vida, em entrevista ao Sensei Sport TV, Vitor Belfort mostra um discurso maduro e condizente com a postura de um campeão dentro e fora do octógono. Tem grandes pessoas assim que eu consigo fazer o meu treino sem a política daquilo. Ah, não, você pode vir a lutar com fulano. Ah, não, você não pode lutar comigo. Eu acho que isso é uma coisa de menina, de criança, de ah, não, não me toque, eu não te toco, entendeu? Nós somos profissionais, não tem nada pessoal contra ninguém. A luta, em termos de luta, foi fantástica, é aquilo que você viu. A gente conseguiu colocar o nosso dever de casa e foi um sucesso. Mas eu não deixo de perder minha personalidade, meu caráter, meus princípios. Meus princípios são os mesmos, eu não quebro ele pra ninguém. Na minha visão, como seria uma luta entre Anderson Silva e Vitor Belfort, só botando pra ver. Só botando pra ver. Fla-Flu só se decide dentro de campo. Eu não vi nenhuma luta se decidir na garganta. Você vai lutar com um cara muito bom, o que você faria? Eu faria a mesma coisa, eu vou buscar um nocaute. A trajetória dessa confusão toda em relação a Affliction e UFC, tudo começou, na realidade, eu estava no Affliction, lutando no Affliction. Foi quando eles contrataram o Jorge Santiago, que naquele momento estava terceiro no ranking mundial, que era um cara de nome, né, de peso. E duas semanas antes, eles mudaram, queriam que eu lutasse com o Fedor, que o Josh Barnett foi pego no doping. E aí a gente tentou fazer toda a transição para a luta do Fedor, na realidade. Uma semana antes da luta, a gente estava já com mala pronta para viajar para Los Angeles, para a luta, e eu recebi um telefonema, achei que era até pegadinha. Quando eu acordei, estava o meu assessor e o meu amigo que trabalha comigo, falaram, não vai ter mais evento. Eu falei, não, conta outra. Não vai ter mais evento e beleza, segui, né? Aconteceu toda aquela mudança. Aí, na mesma semana, o UFC descobrimos que o UFC tinha comprado, o UFC tinha herdado todos os contratos dos lutadores e eles queriam fazer um novo contrato comigo para lutar no Ultimate. Lindland's a tough, durable guy, and Vitor put him to sleep fast. He looked like the old Vitor again. O meu contrato, eu ganho mais do que eu preciso e menos que eu desejo. O meu contrato é assim, contrato bom, se eu não me engano, ele tem 6 lutas. É um contrato de 2 anos. É, assim, devidamente aquilo tudo que eu já plantei na minha carreira, então, assim, posso dizer que é um contrato, estou muito satisfeito. Track Master Rock. Existem os fãs hardcore, né? Os fãs que são fanáticos, né? Antigos. Os fãs os novos, os fãs que entraram no esporte há pouco tempo. Né? O esporte tem crescido assim, absurdamente. Mas foi muito bacana, porque eles conheceram uma história de uma pessoa que, aos 19 anos, conquistou um cinturão dos pesos pesados. Depois foi para o peso, o light heavyweight, que é o peso meio pesado. E voltou depois de um tempo, né, para conquistar o seu legado num peso, numa categoria diferente. Então acho que eles fizeram parte, eles fazem parte, acho que as pessoas se identificam com a sua história de vida.
Eu acho que isso é muito bacana, essa troca entre o fã de um lado e o atleta de outro lado. Então, acho que isso me deixou bem tranquilo para fazer o meu trabalho, assim, muito feliz. E aí eu tive que me alimentar um pouco mais, aí passei um pouco do limite, mas nada sério. Até um dia da pesagem, era algumas graminhas, entendeu? Até fiz xixi, voltei e deu certo. Eu acho que acho que o pessoal ali fez mais a promocional, fez aquele negócio, aquele mise-en-scène de tirar a cueca e tudo mais, mas pra, acho que, criar uma polêmica. Mas eu acho que eu tava no peso ali, eu acho que na realidade o homem lá que tava vendo a balança era um senhor de idade, já não tava conseguindo enxergar direito, ele até botava a mão assim como se tivesse um sol no rosto dele, mas tranquilo, o peso não teve problema nenhum. Olha o Vitor, acertou ali o Franklin. Acertou o Franklin, vai punido, o Vitor acabou. Acabou, mas foi muito rápido. Não existe luta fácil. Não, luta fácil não existe, né? Você esperar, que você contar, eu acho que a autoconfiança em demasia, ela se torna arrogância. Alguns lutadores têm mostrado isso dentro do ringue. A autoconfiança em demasia se torna arrogância. E a arrogância, ela se torna uma prepotência. É que até que acaba algumas pessoas criando uma antipatia com muitos fãs. Eu procuro ser eu mesmo. Eu sou eu dentro e fora do ringue. A única diferença é que dentro do ringue eu estou praticando meu trabalho, que é lutar. Mas eu não deixo de perder minha personalidade, meu caráter, meus princípios, quando eu estou viajando, quando eu estou longe da minha família. Meus princípios são os mesmos, eu não quebro ele para ninguém. A luta, em termos de luta, foi fantástica, aquilo que você viu. A gente conseguiu colocar o nosso dever de casa e foi um sucesso. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter conseguido fazer aquilo que eu treino. As pessoas sabem do meu poder de fogo e dos meus dons. É o que? É a mão rápida, é a velocidade, é a força, é a explosão. É aquilo que eu consegui colocar em prática. Não foi nenhuma novidade para ninguém, é aquilo que eu costumo fazer e sempre fiz. Agora, em relação a como ele caiu, o vídeo tá lá, como ele caiu. Eu sei que a minha mão entrou, eu golpeio, né? Você golpeia nas partes que são legais. Agora, na realidade, como ele caiu, a parte técnica, onde pegou o soco, qual foi o soco que desligou, é muito difícil. Foram diferidos de muitos golpes, né? Na cabeça, no queixo, na lateral. Então fica difícil dizer como foi que ele sofreu o nocaute, né? Porque foi uma coisa muito rápida, foi muito, assim, fulminante. Então, eu acredito que foi a sequência, né? A sequência de golpes, de feridos, de maneira precisa e fatal. Quando nessa última luta as pessoas, ele mudou a base dele, ele misturou. Na realidade, eu tô confiante, hoje em dia estou confiante para fazer aquilo que eu sou capaz, né? Se confunde o atleta ou não confunde, eu não sei. Agora a gente está vendo aí uma novidade no estilo dele de luta. Olha a base de karatê. Ele tem treinado muito karatê Shotokan. Eu treino com o Vinícius Anthony, há um tempão atrás, acho que em 2000, quando eu lutei em 2001 contra o Hit Hyun, o Vinícius me treinou, a gente treinou muito karatê para aquela luta. E há um tempão que eu não via treinado. E quando eu sempre treinei com o Lyoto, eu sempre vi, né, uma coisa muito bacana do karatê, que o Shotokan, o karatê do Shotokan Karatê, ele tem essa tradição de você poder ver o tempo, a distância, né? Você tem uma outra visão. Não que eu não acredito que com uma arte só você consegue conquistar um espaço no MMA. Hoje é uma mistura de várias artes. Agora cada um aplica o que é necessário, o que é bom dentro do seu jogo, até porque um tempo quando você ficar insistindo numa coisa que você não vai conseguir adaptar naquilo que você é capaz. Então acho que funcionou, tem funcionado, tenho aprendido bastante, não só com o karatê, mas com o boxe, com o muay thai, com o wrestling, com a greco, com o jiu-jitsu, com diversas outras artes que você pega um pouquinho, né? O taekwondo, você pega um pouquinho ali, você pega um pouquinho, você vai adaptando no seu jogo.